Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 24, 14. Amém? Mateus 24, 14. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé um pouco. Aleluias. E faz uma pergunta para o seu irmão. Por que o evangelho tem que ser pregado? Vamos deixar essa pergunta aí para vocês. A palavra de Deus diz assim: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Mais uma vez. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Senhor Deus, eu quero agradecer a Ti nessa manhã, Senhor, pelo Teu mover neste lugar, Senhor. Ô Pai amado, obrigado por esse cântico, os cânticos que foram cantados aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor amado, porque através, Senhor, dos cânticos, Pai, o Senhor já falou meu coração. O Senhor falou, vem, me prova, aleluias. É isso que o Senhor quer de nós nessa manhã. O Senhor quer que nós, Pai amado, venhamos e provamos de Ti, ó Pai, aleluia, e quando nós provamos de Ti, nós vemos, ó Pai, as portas se abrirem, nós vemos as almas sendo alcançadas, nós vemos, Senhor amado, vidas sendo restauradas, nós vemos, Senhor amado, a família se rendendo a Ti, ó Deus, nós vemos o Teu amor sendo derramado sobre as pessoas, ó Pai amado, como é gostoso nós virmos e provamos de Ti, aleluias, porque quando nós provamos, nós vemos, ó Pai, ó Senhor amado, nesta manhã, queremos provar, Senhor amado, da Tua palavra, e queremos ver, ó Deus, a Tua misericórdia, aleluias, em nossas vidas, e através das nossas vidas, que a Tua misericórdia, que o Teu amor seja manifestos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus amado, que toda frieza, que toda, Senhor amado, indiferença na Tua igreja, caia por terra em nome de Jesus, Pai, que nós possamos olhar com os Teus olhos, que nós possamos sentir com o Teu coração, que nós possamos nos mover, ó Pai, segundo o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro que eu vejo aqui nesse versículo, irmãos, aleluias, é que este evangelho, a palavra de Deus, aleluias, esse evangelho do reino, que anuncia o reino de Deus, ele tem que ser pregado. Só que aqui Jesus, ele está falando com os seus discípulos, mas ele não cita o nome dos discípulos, ele não cita os seus discípulos, ele apenas diz, esse evangelho do reino será pregado. Será pregado. E eu vejo que Jesus, ele está falando para a sua igreja. Ele está dando a missão da igreja. E a missão da igreja é pregar o evangelho do reino de Deus. É anunciar o reino de Deus, aleluias. É desejar o reino de Deus. É esperar o reino de Deus. E eu vejo, irmãos, aleluias, que muitos homens que fizeram grandes coisas para Deus, para o reino de Deus aqui na terra, foram homens que eles estavam pensando nas coisas do alto, aleluias.
A igreja, ela tem que parar de pensar nas coisas que são daqui da terra. Ela tem que passar a pensar nas coisas que são do alto. Então estes homens, aleluias, que morreram, os mártires, aleluias, que perderam as suas vidas por causa do reino de Deus, é porque eles estavam pensando nas coisas que eram do alto, aleluias. Eu tenho que parar. E eu tenho que começar a pensar nas coisas que são do alto. E esse versículo começa dessa maneira: e este evangelho do reino será pregado. Do reino. Não é da Dilma, é do reino. Aleluias, do reino de Deus, ele tem que ser pregado. Mas enquanto nós estivermos com os nossos olhos nas coisas que são aqui da terra, nós não vamos pregar o reino de Deus, nós não vamos viver segundo a vontade de Deus aqui na terra. Aleluias. Então, é para você. Não é somente para os líderes de célula. O evangelizar, o pregar o evangelho do reino, não é somente para os líderes de célula, não é somente para os missionários, não é somente para os pastores, é para você. É para você. Aleluias. Que você possa se levantar como um pregador do evangelho do reino de Deus. Mas para você pregar, aleluias, o evangelho do reino de Deus, você tem que desejar o reino de Deus. Como diz na oração que Jesus ensinou: venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Primeiro, venha a nós o teu reino, Senhor. Vem ao meu coração o desejo, aleluias, de conhecer mais sobre o teu reino. De conhecer mais sobre aquilo que o Senhor tem para mim, para a minha vida. Aleluia. Vem, Senhor, vem o teu reino, porque vindo o teu reino será feita a tua vontade. E qual é a vontade de Deus? Aleluias. A vontade de Deus é que o mundo conheça, aleluias, o evangelho do reino. E o Senhor, Ele quer usar você, Ele quer usar a sua vida, aleluias. Irmãos, é um privilégio. Diz a palavra que os anjos queriam fazer isso, porque isso é bom. Isso traz em nossos corações uma alegria que não tem como contar, que não tem como explicar, aleluias. Quando um pecador se arrepende, quando uma vida é restaurada, quando um lar é restaurado, aleluias. Quando vidas são tiradas das drogas, irmãos, não tem alegria igual que a alegria da salvação. E nós temos esse privilégio de pregar o evangelho do reino de Deus. Nós fomos chamados para isso, para pregar o evangelho do reino de Deus. Não importa onde. Pode ser no teu bairro, na tua cidade, em São Paulo, fora de São Paulo. Pode ser no mundo, mas você foi chamado para pregar. Aleluias. Para pregar. E eu fiquei tão contente que eu estava ministrando para as crianças o livro Sem Palavra. Eu creio que muita gente aqui conhece, quem não conhece, é um livro que é de cores, não tem palavras, é de cores, você vai falando das cores, e falando sobre a grandeza de Deus, sobre o plano de Deus para resgatar o homem, né? E que Deus enviou Jesus, e fui ali explicando para as crianças. Passou um tempo,
as crianças estavam falando sobre isso. Falando sobre aquilo que elas ouviram. Eu fiquei muito feliz, irmãos. Aleluias. Porque isso elas vão levar para toda a vida em seus corações. Elas não vão esquecer. O que você falar, aleluias, se você falar com essa convicção, aleluias, com esse amor, com esse desejo, com esse fogo no teu coração, a pessoa jamais vai se esquecer. Eu tive a oportunidade também de pregar numa igreja, ali da Peniel, ali em Ponte Nova, né, Quarentenário, Ponte Nova, e o pastor, quando ele estava me trazendo de volta para casa, ele falou assim: pastora Sônia, há muitos anos atrás, eu fui na Peniel, eu tinha 14 anos, e você estava apresentando uma peça, que dizia: todos a bordo, última chamada para o reino de Deus. Quem lembra dessa peça? Algumas pessoas lembram. Nós estávamos apresentando essa peça. Ele falou que aquilo ficou no coração dele, que era a última chamada. Última chamada para o reino de Deus. Última chamada para o reino de Deus. E ficou isso na mente dele. E passou, mas sempre vinha na sua memória essas palavras. E ele casou. Um dia ele falou, ele sentiu um desejo ardente de ir na igreja, na Peniel. E quando chegou lá, já não tinha mais igreja. Agora não é mais a igreja lá, né? E ele ficou olhando, buscando, perguntou para um senhor, um vizinho. Aí o vizinho disse assim: olha, eles mudaram, agora eles estão lá na Martins Fontes. E ele veio para cá. Ele se converteu e hoje ele é pastor do nosso ministério. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena você se dispor, vale a pena você pregar, você falar, aleluias, o evangelho do reino de Deus, porque isso vai ficar gravado nos corações das pessoas, e um dia elas vão se render, e sabe o que elas vão lembrar? De você. Que você anunciou, que você falou. Irmãos, o meu coração encheu de alegria. E eu creio que muitos irmãos aqui devem ter um testemunho como esse. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. O segundo que eu vejo aqui, que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Segundo, em testemunho a todas as nações. A todas as nações. Que testemunho é esse? Que testemunho é esse? Eu gostaria que você abrisse em Atos 22. Em Atos 22, fala do discurso de Paulo em sua defesa. E ele, no versículo 6, diz assim: ora, aconteceu que indo eu, já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra. E ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo. E cheguei a Damasco, e um certo homem, Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo
E apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi. E ele disse: o Deus dos nossos pais, de antemão te designou, para que conheças a sua vontade, e vejas aquele justo, e ouças a voz da sua boca, porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, porque te detens, levanta-te e batiza-te e lava-te os teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus. Amém? Aqui nós vemos o testemunho de Saulo, que depois, passa a chamar-se Paulo, né? Nós vemos o testemunho dele aqui, o testemunho que ele está dando daquilo que aconteceu com a vida dele. Paulo, ele teve um encontro com Jesus, e tendo esse encontro com Jesus, aleluias, ele foi chamado para testemunhar das coisas que ele viu e de que ele ouviu do próprio Senhor Jesus. Agora eu pergunto para você, nós tivemos um encontro com Jesus. Agora, o que nós temos que testemunhar? O que Jesus tem feito na sua vida? O que Jesus tem feito na sua família? Aleluias! É isso que nós temos que testemunhar. Nós temos que testemunhar das coisas que Deus, aleluias, Ele tem feito em cada um de nós. Eu creio que Jesus tem feito coisas boas na sua vida. Aleluias. E às vezes nós pensamos, irmãos, que testemunho é só quando nós conseguimos comprar um carro, quando nós conseguimos comprar uma casa. Não, testemunho é muito mais, muito mais. Aleluias. Testemunhos de vidas, como eu dei aqui, desse pastor. Hoje é um pastor, hoje é um homem que gera vidas. Aleluias. Que testemunho grande é esse? Por quê? Porque o reino de Deus foi anunciado. Porque o evangelho de Deus está sendo anunciado. E eu creio que nessa manhã tem homens e mulheres neste lugar, aleluias, que têm anunciado o evangelho do reino de Deus, aleluias. E Paulo, irmãos, ele ganhou o mundo da sua época. Ele abriu igrejas e mais igrejas. Aleluias. Tudo porque ele testemunhava de Jesus. Daquilo que ele tinha ouvido de Jesus. Daquilo que ele tinha visto de Jesus. Aleluias. Quando nós estamos aqui neste lugar, Jesus está falando. Quando os irmãos estão aqui louvando, Jesus está falando. Aleluias. Como ficou cravado no meu coração nessa manhã, prova, vem e prova. Prova e vê. Jesus está falando, mas quando eu saio da minha casa e eu venho para este lugar, eu venho para este encontro junto com você, aleluias, eu sinto Deus, eu vejo, eu ouço Deus, aleluias. É Deus nos louvores, é Deus na dança, aleluias. Quando eu vejo as irmãs dançando aqui, eu vejo Deus. Eu não vejo um monte de meninas dançando aqui, não. Eu vejo Deus dançando. Cada movimento eu vejo Deus. Aleluias. Amados, quando nós nos caminhamos para a casa de Deus, nós temos que caminhar para este lugar para ver Deus. Ver Deus. Eu fui para Zâmbia para ver Deus. Mas eu retornei e eu quero continuar vendo Deus. Aleluias! Nós estamos aqui para ver Deus. E para juntos, aleluias, pregarmos o evangelho do reino. Para juntos darmos testemunho, irmãos, aleluias. Para juntos darmos testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro que eu vejo aqui. Aleluias. Voltando.
em Mateus 24:14, desculpa. Então virá o fim. Aqui o Senhor ministrou no meu coração. Esse é o nosso alvo. Esse é o alvo da igreja. Esse tem que ser o teu alvo. Qual é o alvo do testemunho? É fazer Cristo conhecido. É estar pronta. É esperar Jesus. Porque virá o fim. Alguns versículos dizem que Jesus ele virá como ladrão. Outro diz que Jesus mesmo dizendo, pronto, eis que pronto venho. Jesus ele vai retornar. E ele quer encontrar você, aleluias. Ele quer se encontrar com você. Agora você tem que vir para este lugar, aleluias, com este alvo, esperando Jesus. Esperando a sua volta, aleluias. Irmãos, eu sou apaixonada por esse tema, por Apocalipse, a vida de Jesus. Sabe por quê? Porque esse é o alvo da igreja. Jesus virá buscar a sua igreja. Ele virá e não tardará. O outro versículo diz, ele virá e nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia, nós não sabemos o momento e nós não podemos ser pego desprevenido. Não podemos ser pego desprevenido, aleluias. Temos que estar preparados, aleluias. Mas se os nossos olhos estão para o alto, se os nossos olhos estão no reino de Deus, aleluias, nós vamos estar dando testemunho aqui na terra. Nós vamos estar pregando esse evangelho do reino. Aleluias. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para pregar o evangelho do reino de Deus. Não seja negligente, meu querido e minha querida. Levanta-te. Como disse Ananias para Saulo, por que te detens? Levanta. Por que te detens? Será algum problema na sua casa? Será alguma dívida, alguma dificuldade? Ou seus filhos, ou sua esposa, ou seu esposo? Por que te detens? Levanta-te agora, aleluias. Porque grande é a obra de Deus para a sua vida. Ele quer usar você. Ele quer usar a sua vida. Levanta-te. Aleluias. Levanta-te. Aleluias. Esse é o nosso alvo. O motivo por o qual Jesus veio. Jesus viveu aqui na terra. Jesus morreu aqui para ser testemunho. Testemunho para mim e para você. Para mim e para você. Em testemunho. Vamos nos levantar. Aleluia. Vamos nos levantar. Uma frase muito bonita do missionário Ronaldo Lidório. Ele diz assim, em uma de suas pregações: a primeira missão da igreja não é expandir, nem mesmo conquistar a mídia, nem impactar a sociedade. Isso faz parte. Mas a primeira missão da igreja é morrer. É morrer. É perder os valores da carne. Porque aí você vai olhar para o alto. Aleluia. É deixar morrer a carne. Aleluia. E ser revestidos dos valores de Deus. Aleluia. É se desglorificar. Tudo para você, tudo voltado para você. E passar a glorificar o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluias, o nosso Senhor Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Muitas vezes
Nós somos como uma folha em branco. Aleluias. Como uma folha em branco. Nós construímos nossa casa. Nós nos reunimos aqui na igreja. Nos alegramos, abraçamos os irmãos. Muitas vezes passamos por lutas, por dificuldades, vamos de um lado para o outro. Queremos viajar, vamos de um lado para o outro. Voltamos para a igreja, mas algo que o Senhor quer de você é tocar na sua vida. É tocar em você. É poder fazer de você um vaso novo. E levar você a cada dia a morrer, a ser crucificado, Nós podemos fazer muitas coisas, mas o que o Senhor Ele quer da igreja é que a igreja venha ser crucificada com Cristo Jesus. Aleluias! O Senhor Ele quer que você seja crucificado, porque aqui é onde a vontade dEle é manifesta. Aleluias! Aqui é o lugar onde a vontade dEle, aleluias, prevalece. Já não sou eu mais que vivo, mas agora Cristo vive em mim, aleluias! E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo, mas pela vontade daquele que me chamou. Este é o nosso lugar. Este é o teu lugar, meu amado, minha amada. Cristo te chamou, aleluias, para ser crucificado com Ele. Aleluias. Eu gostaria de orar nessa manhã. Gostaria de levantarmos um clamor aqui. Mas, irmãos, essa primeira oração, eu não vou chamar aqui na frente. Sabe por quê? Porque eu creio que todos nós devemos ser crucificados. Eu creio que todos nós fomos chamados para pregar o evangelho do reino. Eu creio que todos nós, que a igreja, ela tem que dar testemunho. Porque se você não dá testemunho, aonde você trabalha, aonde você mora, onde está a sua família, desculpa, mas você precisa nascer de novo. Se você não dá testemunho, você precisa nascer de novo. Aleluias. Todos nós fomos chamados para isso. Gostaria de chamar os irmãos do louvor e eu quero convidar você a ficar de pé e fazer uma análise da sua vida. Nós tivemos a ceia do Senhor domingo passado. E amados, eu vejo que isso nós temos que fazer todos os dias. Analisar a minha vida. Ver aonde eu estou falhando. Ver o que eu posso melhorar.
Eu preciso melhorar a cada dia. A palavra diz que nós ainda não estamos purificados 100%, é igual a barra do ouro. O ouro não vem escrito 100% ouro, vem lá 99,9% ouro. Mas a cada dia, o Senhor, Ele nos purifica. A cada dia, nós brilhamos mais. E é isso que o Senhor quer fazer. O Senhor, Ele quer que nesse momento, você feche os teus olhos. Aleluias. Feche os teus olhos. E pensa na sua vida. Não é na sua esposa, na sua família agora, é você. Porque se você, aleluias, estiver crucificado com Cristo, as outras coisas vão acontecer na sua vida. Aleluias. As outras coisas vão surgir. As portas vão se abrir. Oh, aleluias. Deus, Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Mas como esperamos esse Deus? Como esperamos esse Senhor? Feche os teus olhos agora. E fala com Ele. Fala com o Senhor. Ele está aqui. Oh, aleluia, Senhor. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Deus tremendo e maravilhoso. Abra a sua boca agora e fala com Deus. Aleluias. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Me esvazio todos meus temores, me esvazio de todas as dúvidas, me esvazio de mim mesmo, pois eu já não me pertenço. Esse momento eu não gostaria que você cantasse. Eu gostaria que você orasse, que você fizesse uma análise da sua vida. Aleluia. De todo egoísmo, me esvazio da falsa aparência. Põe em mim tua semente e o teu DNA, e esta geração verá o Pai. Eu entro em ti para ver quem sou. Brilha em mim para que vejam quem tu és. Eu entro em ti para ver quem sou. Brilha em mim para que vejam quem tu és. Me esvazio de todos meus temores, me esvazio de todas as dúvidas, me esvazio de mim mesmo, pois eu já não me pertenço. Fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Me esvazio de todo egoísmo, me esvazio da falsa aparência. Põe em mim tua semente e o teu DNA, e esta geração verá o Pai. Eu entro em ti para ver quem sou. Brilha em mim para que vejam quem tu és. Eu entro em ti para ver quem sou. Brilha em mim para que vejam quem tu és.
Eu quero tua canção nos meus lábios, o teu coração no meu peito. Oh, aleluias. É isso que nós queremos, Pai. Nós queremos a tua visão em nossos olhos. Queremos as tuas palavras, Senhor, em os nossos lábios. O teu coração em nosso peito, Senhor. Aleluias. Aleluia, Senhor. Essa é a tua igreja. Essa é a tua igreja, Senhor. Realiza, Senhor. Realiza, Senhor. Realiza, Senhor amado, o desejo do teu coração em nós, Pai. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.